Olá, meninas. Oi, Jéssica. Oi, Maria. Oi, Pati. Oi, Raquel. Coelho MCC, Franciele. Ai, que coisa boa. Boa noite. Estava super ansiosa para essa live. Euzinha. Ai, ai. Essa me interessa muito. Quem vai entrar com a gente vai ser a Bruna Morcelli. Oi, Ana, minha irmã. Um beijo. Oi, Dani. Oi, Camila. Que coisa boa. Oi, amor. Meu esposo tá ali, ó. Ai, ai. Estou sozinha em casa. O meu filho está dormindo porque o Dani tá num curso. E eu tô aqui rezando pra ele não acordar, não dar aquela acordadinha, né? Ai, pra que eu não tenha que sair daqui correndo e atendê-lo. Mas vai dar tudo certo. Lá, a Bruna entrou, já mandei o convitinho. Agora a gente aguarda ela atender. Ah, deu certo! Boa Oi, noite! Oi, Gabi, tudo bom contigo? Bruna, que bom te ver por aqui. Que bom estar aqui. Boa noite para todo mundo. Pessoal, o som tá bom? Podem nos avisar pra gente já iniciar, não perder nem um minutinho, né? Oi, Simone. Mãe e a palavra. Tem tantas coisas curiosas. Pessoas, a gente fica eu fico com vontade de entrar com o dedinho assim, ó, para conhecer vocês. Ah, É criança do seu verdade. jeito, boa noite. Tá ótimo. Ah, que bom, então. Então, eu sou a Gabriela, a gente vai se apresentar rapidinho, né? Talvez tenha alguém que não esteve nas outras lives. Nós falamos já sobre parto com visão de céu. E depois uma outra com a Paty, né, do Educando para o Céu. E na última live nós falamos sobre espiritualidade na gestação, parto e pós-parto, com a Deia Camargos. E essas lives estão salvas já no YouTube, então quem quiser acessar, né, que não conseguiu por aqui, estão lá, tá bom? E eu sou a Gabriela, sou casada, mãe do Bento, gestando agora um baby que amanhã de manhã, às 8 horas, eu vou saber se é menino ou menina. Ah, que legal, Gabi. Amanhã a gente completa 20 semanas, né? Não fizemos a ultra de 13, então não sabemos se é menino ou menina. E amanhã a gente vai saber. O que que tu tá sentindo? Eu estou sentindo que é uma menina. É. Mas assim, eu vou te ser bem sincera, eu não confio muito nesse meu sentimento, porque no Bento eu errei. Apesar de que o momento que eu senti que era menina foi muito forte. Tava na missa, assim. Foi aquele, sabe quando dá aquele tchum de conexão? Foi disso que a Aham. gente vai falar? Então, mas amanhã eu vou confirmar ou não, tá? Ai, Aí eu conta conto pra pra gente. você. Eu vou contar, pode deixar. Ai, eu marquei bem cedinho o primeiro horário da manhã. Ai, ai. Então tá, gente. O Divino Nascer tem uma explicaçãozinha do que é, né? Por que nasceu, por que existe, ali no feed, aí você pode acompanhar por ali. E a Bruna agora fala um pouquinho de você, Bruna. Então, eu vou me apresentar aqui para quem não me conhece. Eu sou Bruna, sou casada. Tenho três filhos. Tenho o Dante, de 5 anos. Na verdade, eu tenho quatro filhos. Tenho o meu segundo filho, eu perdi na gestação. Então, ele é um anjinho no céu. O terceiro é o Tomás, de 2 aninhos. E o quarto é o Estevão, de 7 meses. Tá? Só meninos. E eu sou doula com perspectiva cristã. Estive no curso agora de navegantes junto com a minha amiga Gabi, né? Tivemos a oportunidade de fazer o curso junto com a Rosi. E foi a segunda vez que eu fiz o curso. Eu tinha feito o curso pela primeira vez aqui em Curitiba, em 2016 ou 2017.
Eu fui voluntária no Hospital de Clínicas aqui de Curitiba como doula e hoje eu atuo como doula, né? E sou formada em biologia pela Universidade Federal do Paraná e sou voluntária na Casa Pró-Vida Mãe Imaculada, que é uma instituição aqui de Curitiba que acolhe gestantes que estavam recorrendo ao aborto para ajudar essas gestantes para que elas possam dar o sim à vida. Então, eu sou do Núcleo de Estudo e Formação da Casa Pró-Vida. Estou aqui divulgando também o trabalho da instituição. É muito linda, procurem para conhecer. É verdade, a gente vai colocar depois nos stories isso. Eu até coloquei num story porque esse trabalho é fabuloso, né? Eu fui É voluntária por lindo. um tempo num escritório que atende mulheres que buscam pelo aborto aqui em Floripa e foi uma experiência fabulosa, assim, porque normalmente o que elas só precisam é de um apoio, né? É Alguém que verdade. diga, estamos juntos, vamos em frente, precisam de um acolhimento, é muito forte. Então, É nós temos verdade. que Uma batalha fortalecer. espiritual, realmente. É verdade? Nós precisamos fortalecer essas instituições, né? Porque fazem um trabalho fabuloso. É verdade. Então, nosso tema de hoje é falar sobre a conexão que existe entre mãe e bebê. Também vamos abordar a conexão pai-bebê, né? E o desenvolvimento mês a mês. Como a Bruna tem formação, né? Nessa área das ciências biológicas, né? Conhece bem essa questão. Vai ser muito gostoso para a gente ouvir. Eu tô aqui assim, eu disse para a Bruna, serei espectadora. A Bruna vai trazer curiosidades para a gente, né? Alguns pontos assim bem legais. E você que quiser fazer sua perguntinha, pode colocar aí. Na medida do possível a gente vai respondendo, né? Não somos conhecedoras de tudo, né, Bruna? Pois é, a gente vai aprendendo e vai compartilhando. É. E o que a gente não souber, depois a gente pesquisa, responde, enfim. Mas acredito que vai ser muito importante porque essa conexão é algo fundamental, né? Com E a gente certeza. conhecer esse desenvolvimento é algo que nos faz querer essa conexão. Eu tenho percebido muito isso, que quando a gente conhece de algum assunto, quando a gente se aproxima daquilo, aquilo passa a ter mais sentido, né? E aí é muito mais fácil a gente amar aquilo. Tem uma frase muito, Com eu certeza. não sei de onde mas diz, né? Ninguém ama o que não conhece. Então a gente tem que conhecer para amar mesmo, né? Então, para buscar essa conexão, quanto mais a gente conhecer os detalhes, assim, as curiosidades, mais nosso coração se abre para isso mesmo. É Então verdade. vamos lá, tem mais gente entrando aí, Thaís, Li, sejam bem-vindas, meninas. Que esse conteúdo nos transforme também, né? Todos nós. Bruna, se quiser começar então, vai, estamos aqui, ó, todo ouvidos. Então, eu vou compartilhar um pouco com vocês que estão assistindo, um pouco dos meus estudos sobre o desenvolvimento do bebê na gestação. Então, como bióloga, eu pesquisei bastante, mas como mais aprendi mesmo foi como mãe, né? Porque quando a gente é mãe, a gente se interessa para pesquisar e conhecer. Quando eu entrei na faculdade de biologia, eu estava grávida do meu primeiro filho, né? E depois eu engravidei, eu estava fazendo faculdade, eu engravidei do Tomás no último ano, estava fazendo TCC, inclusive, então eu tive os meus dois primeiros filhos fazendo a faculdade de biologia. E na Que legal. gestação, né, inclusive eu fiz um trabalho sobre desenvolvimento embrionário, tinha um trabalho chamado, uma matéria chamada Biologia do Desenvolvimento e que era para você estudar o desenvolvimento embrionário de algum organismo. Daí tinha gente que pegava girino, tinha gente que pegava borboleta, né? Enfim, e eu fiz com o Dante, com os exames de ultrassom. Ficou um trabalho bem bonitinho mesmo, ficou muito Que lindo. E, enfim, eu fui pesquisando sobre o desenvolvimento do bebê na gestação, porque a cada semana eu ficava interessada para saber como eles estavam, porque a gente não consegue ver, né? E desde o início, a gente, quando a gente está grávida, no começo, é difícil a gente criar uma conexão logo de cara com a barriga. Porque quando a gente está ali primeiro trimestre, a gente não se sente grávida, né? A gente se sente meio que doente, na verdade. A gente fica muito cansada, enjoos, vômitos, náuseas, né?
mas a gente não sente ainda a mexida do bebê e tudo mais, mas tá ali, tá escondido, né? Então eu ficava muito curiosa para saber como eles estavam se desenvolvendo. E pesquisei, pesquisei. Posteriormente eu escrevi um livro, né? Mas no final da live eu conto como que foi para escrever esse livro. E eu fiz uma pesquisa bem aprofundada sobre o desenvolvimento do bebê e eu descobri muitas coisas interessantes, né? Então, a gente, quando a gente descobre que a gente está grávida, a gente já está na quinta semana de gestação. E Uhum. por que isso, né? Porque a gestação, os médicos não conseguem determinar bem o início da fecundação, né? Eles não conseguem determinar bem. Então, eles contam a partir da data da última menstruação, que Uhum. geralmente acontece 2 semanas antes de ocorrer a fecundação. Então, Esperar um pouquinho, provavelmente volta. e na quinta semana de gestação, o coraçãozinho do bebê começa a bater. Então, quando a gente descobre que a gente está grávida, o bebê já está, ele está naquela corrida pelo desenvolvimento, né? Ele, quando ocorre a fecundação, ali a junção do espermatozoide com o óvulo, forma a célula ovo, que já é uma nova vida, né? Tem o seu DNA próprio. Mas ela não fica ali na célula ovo por dias, ela vai se dividindo, né? Se transforma em módulo, blastocisto, vai se aninhar no útero, e esse desenvolvimento do primeiro mês é ó, rapidinho, é uma corrida, assim, para ele criar, né, todas as estruturas que ele precisa. E praticamente todo o desenvolvimento dos órgãos estão ali no primeiro mês, principalmente no segundo mês de gestação, que é uma fase bem delicada que ele está realmente criando toda a estrutura do corpo dele, e a mulher tem que tomar muito cuidado para não ingerir álcool ou algum remédio que possa fazer mal para o bebê. O segundo mês ele é muito, muito crítico para isso. Então, Uhum. na quinta semana de gestação, ainda é primeiro mês. Mas o coração já começa a bater. E a mulher descobriu que está grávida, o coraçãozinho do bebê está batendo. E mais uma semana, digamos, a sexta semana de gestação, os hemisférios cerebrais do bebê já estão se desenvolvendo. Então, esse desenvolvimento do cérebro do bebê é muito cedo. A gente não consegue ver, mas é muito cedinho. Na sexta semana de gestação já está crescendo os brotinhos dos braços, das pernas, os olhos. Né? E sexta, sétima semana de gestação, que são segundo mês de gestação, todos os sistemas entram na corrida para se desenvolver. Os rins, o sistema linfático, o sistema respiratório já aparece broto do pulmão, embora ele vai ficar completo lá no final da gestação, já aparece o broto do pulmão. O sistema digestivo, estômago, intestinos, todos eles, entre sexta e sétima semanas de gestação, que é segundo mês, já estão ali no bebê. Tá? E ao final desse mês, ao final do segundo mês de gestação, já é possível captar ondas cerebrais no bebê. Ondas cerebrais. E na oitava semana de gestação, que também é final do segundo mês, o bebê já se mexe. Então, alguns estudiosos dizem que no final do segundo mês de gestação, o neném já é capaz de sentir dor. Né? Porque quando eles veem isso em imagem de ultrassom, né? O neném, se você tenta aproximar um objeto dele, o neném ele tenta se afastar, ele tem um estímulo de se afastar do objeto. Então, isso é realmente uma questão de defesa do bebê. Então, ele já tem uma certa autonomia, é bem interessante. Isso, gente, é 2 meses de gestação. A gente tem um geneticista que estudou muito a fundo a embriologia, que chama Dr. Jerome Lejeune. Ele falava que ao final do segundo mês já daria para fazer a carteira da identidade do bebê, porque ele teria tudo que era possível para fazer a sua carteira de identidade, de tão Nossa, formado que ele está. muito Então, rápido, assim, então. é muito rápido. É o Muito primeiro rápido. trimestre, a gente está ali sofrendo com enjoo, enquanto a gente está ali com os enjoos e cansada, o neném tá se desenvolvendo, tá virando um homenzinho ou uma mulher, né? Uma menina. E a gente tem ali, entrando no terceiro mês de gestação, comecinho do terceiro mês, os cientistas dizem que já dá para ver se o bebê é destro ou canhoto. E assim, é estranho a gente falar isso porque a gente tem crianças pequenas, os pais não sabem dizer se uma criança com 1 ano é destra ou canhota, mas como que os cientistas descobriram isso? Eles ficaram avaliando imagem de ultrassom
e vendo quais bebês mexiam mais a mão direita ou a esquerda. É engraçado esses estudos, né? Eles ficaram um tempo nisso. E eles viram que tinha uma porcentagem X de bebês que mexia mais a mão esquerda. E que essa porcentagem era igual à porcentagem de pessoas canhotas no mundo. Nossa, Então, que demais. eles acreditam que já é possível, já com 3 meses, descobrir se uma pessoa vai ser destra ou canhota. Bem interessante. E Sim. já tem unhas, já tem digitais. No final do terceiro mês, o bebê já sorri, né? Então a barriga nem apareceu, a barriga nem cresceu direito ainda e o bebê já é capaz de sorrir. É muito lindo, né? Nossa, Aí, demais. avançando assim na gestação, ao final do primeiro trimestre, o bebê já está praticamente todo formado. Ele vai amadurecer, né? O primeiro trimestre é de formação, o segundo é amadurecimento, vai tudo amadurecer, e o terceiro basicamente um trimestre de engorda, assim, digamos assim, né? E assim, no quarto mês, a gente já tem as papilas gustativas no bebê. Então ele já vai ser capaz de sentir o gosto dos alimentos, porque o alimento que a mãe ingere, ele vai alterar o gosto do líquido amniótico. Se a mãe ingere alho, por exemplo, o líquido amniótico ele fica com um leve sabor de alho. E o bebê já é capaz de sentir esse gosto. É interessante, né? E, além disso, ao quarto mês, os cientistas já descobriram diferenças comportamentais entre meninos e meninas. Nossa, que legal. Pois é, são estudos meio antigos já, mas já foi possível perceber várias diferenças comportamentais entre meninos e meninas, mesmo dentro do ventre. E não dá para dizer que é cultural, né? É realmente uma coisa da natureza, do homem e da mulher. Os cientistas Fisiológico, né? viram que no ultrassom as meninas tendem a movimentar mais as mandíbulas. Isso parece uma coisa pequena, né? Parece uma coisa simples, mas a diferença é grande. E é por isso que as meninas tendem a ter um desempenho melhor na sucção quando elas nascem, né? Isso é determinante para a eficiência mesmo da sobrevivência. Eu vejo relatos de uma mãe, por exemplo, que teve bebê prematuro, menino e menina. E ela diz que o bebê prematuro menina, ele tem uma facilidade maior para algumas coisas do que o bebê menino. Então, esse treino gestacional, ele já altera o desenvolvimento do bebê. Bem interessante, né? Nossa. E movimentar a mandíbula também acho que tem a ver com a fala, né, Bruna? É verdade, é Ah, não é verdade. à toa. Nós gostamos mais de falar desde o ventre. Nossa, tá lindo, continua. Eu tô amando. Tem Eu outro vi que tem estudo. uma bióloga, a Maria Paula Freitas, até anotei o nome dela, ela disse que se interessava muito por esse assunto, e que agora, né, parece que está retomando isso dentro dela. Que bom, Ah, que Maria. bom. A gente precisa mostrar isso, essas belezas, né? Porque, nossa, pensa, quantos detalhes lindos. E a gente vai, e é realmente isso, a gente vê essa formação desde o comecinho e saber que um bebezinho tá pronto ali, né? 2, 3 meses tá prontinho, perfeito. Realmente só falta É verdade. desenvolver mais, né? E, claro, depois engordar, enfim, finalizar, né? Finalizar a formação dos órgãos. Mas a gente vê o milagre da vida já desde o comecinho, né? Muito Com pronto. certeza. É um grande milagre. Um grande E milagre. disso que você falou da gente falar mais que os homens, né? Tem um outro estudo bem interessante que diz que quanto mais testosterona tem um embrião, né? Ou seja, né, um embrião menino vai ter mais testosterona, né, que o embrião menina. Quanto mais testosterona ele tem ali na vida intraútero, mais tarde essa criança vai falar e socializar. Então, Olha só. aquele ditado popular de que menina fala antes, ele se aplica, ele é verdade. Tem um respaldo científico por trás dele. Nossa, que demais. Então, as Muito nossas bom. diferenças vêm desde o ventre, já é tudo pensado por Deus ali enquanto ele está nos tecendo no ventre da nossa mãe. Sim. Bruna, só, enquanto para a gente continuar, só vamos responder essa pergunta da
da Tainara, bem interessante ali, ó. Na web normal a gente encontra esses estudos? Encontra, eu posso fazer depois uns stories com alguns sites interessantes, que são sites confiáveis, para gente. Legal. Tem um site que, eu esqueci o nome, Endowment for Human Development. Meu inglês é péssimo, eu morro de vergonha de falar inglês em público. É EHW, alguma coisa assim. Eu vou colocar num history para quem Isso, quiser coloca, acessar. Tem todos coloca. esses estudos lá. É bem Muito interessante. bom, coloca. Bem legal. E ó, tem mais E uma mamãe aí esperando o bebê 2 meses. Ai, gostoso. Então aí já curtiu, né? Em que fase está o seu bebezinho. A gente sempre vai, eu sempre, quando fecha a semana, a gente vai lá dar uma pesquisadinha. Como está agora, né? Como está o seu bebê? é verdade, a É internet gostoso democratizou, acompanhar, né? né? Mas essas curiosidades assim eu não encontrei, né? Elas são bem superficiais, assim, né? São mais gerais mesmo, né? Uhum. Mas vai lá, Bruna, continua. Então a gente parou no quarto mês, indo para o quinto mês, agora muda alguma coisa para a mãe. O que, que é o que muda? Facilita a criação do vínculo, que a mãe começa a sentir, né, os movimentos do bebê no quinto mês. Eu, pelo menos da minha gestação, adorava, nossa, adorava, assim, sentir chutinho, o movimento é delicioso, é muito bom, né? É muito bom, muito bom. Nossa, é assim, não tem palavras. O dia eu me movimento muito, né? Claro, tenho o Bento é pequeno, tem 1 ano e 3 meses. Agora eu tô com 20 semanas, então tá ali pertinho do quinto. É, e a hora que eu deito à noite é a hora que eu mais sinto, assim, né? Ou se eu tô ansiosa, tenho alguma expectativa. Por exemplo, eu tava aqui arrumando tudo, né? Tentando ver se ia dar certo a internet. Daí o bebezinho tava ali, né? Eles sentem, né? Eles sentem, tava É. ali no chutinho. Eu disse, calma, calma, tá tudo bem. Aí eu expliquei, tá tudo bem, aqui vai ter uma live, a mamãe tá vendo aqui. Eu não estou nervosa, só estou assim agitadinha, né? Eu já sou um Quer pouco aparecer agitadinha. na live também, quer falar. É, aí tava ali, né? Deve ser menina, porque tava ali, eu também quero. Mas a hora que eu deito à noite, claro que eu tô tranquila, tá a posição deitadinha, eu sinto muito, ai, é muito gostoso, não dá vontade nem de dormir, dá vontade só de ficar sentindo, né? Nossa, é uma coisa única mesmo, não tem nem como falar, é muito bom, né? E isso Muito bom. facilita, a partir dessa etapa, facilita um pouco mais a criação do vínculo, para aquelas mães que não conseguiam se sentir grávidas, assim, né? O movimento ajuda a mãe a se sentir mais grávida, né? E já agora nesse quinto mês de gestação, a audição do bebê já está mais evoluída. Agora, a partir do quinto mês, o bebê já é capaz de ouvir tudo que acontece ao redor, músicas, ruídos, a voz da mãe, o coração da mãe. Então, o som passa a fazer parte do cotidiano do bebê. E tudo que ele vai ouvindo desde já vai formar o desenvolvimento dele, né? É porque ele está ali imerso, né, no líquido amniótico, e com certeza esses estímulos que chegam já vão formando ele. Tanto que há estudos que dizem que um bebê recém-nascido é capaz de diferenciar o idioma próprio do outro idioma. Os Uhum. estudiosos perceberam que ao ele ouvir um idioma estrangeiro, o reflexo de sucção dele era aumentado, ou seja, era uma resposta que ele mostrava dizendo que ele estava reagindo a algo estranho para ele, que era outro idioma, né? Nossa, E olha que a, lindo. E a voz da mãe, ela é fundamental, assim, para o desenvolvimento do bebê, né? A voz da mãe é tudo para esse bebê. Ele conhece a voz da mãe. E é tanto que a gente vê que em prematuros, por exemplo, eles têm alguma dificuldade de fala e tudo, também porque eles passaram menos tempo no ventre da mãe, próximos da mãe, e tiveram o tempo da incubadora, né? E e também outro estudo, né? Estou trazendo todos os estudos que eu conheço, que são os mais interessantes para dividir com vocês. Tem um estudo que foi feito com prematuros e separou os prematuros em dois grupos. E um grupo ouviu a voz da mãe na incubadora por um bom período de tempo, e o outro grupo de prematuros não ouvia. Tadinhos, né? A gente fica pensando, coitado, por que fizeram isso com os nenê? Mas esse grupo não ouviu. E o desenvolvimento cerebral dos prematuros que tiveram a voz da mãe ali no período que eles estavam na incubadora foi muito melhor dos bebês que não ouviram a voz da mãe.
Então a voz da mãe vai formar o desenvolvimento do bebê, realmente. Sim, É. a gente está passando por uma experiência, com uma pessoa, o bebezinho nasceu, né, antes do tempo, fizeram uma cesárea eletiva e o bebezinho não estava pronto. E esse bebê ficou na UTI por um tempo e o pai ia lá, só que a mãe estava numa outra maternidade, eles não estavam no mesmo local. Olha que Aham. dolorido. E aí o pai ia, visitava o bebê na UTI e tal, né? Diz que ele estava sempre com o olhinho fechado, sempre. E aí a mãe conseguiu sair, né, da internação e foi ao encontro do bebê. Diz que quando ela chegou e falou, imediatamente o bebê abriu o olho. Ai, que lindeza, hein? É demais, Reconheceu, né? demais. E o pai dizia assim: mãe é coisa de Deus, não é possível. Muito linda relatando isso, né? Porque imagina aquela voz que estava ali o tempo inteiro, né? É É, verdade. e o pai dizia assim: eu ia lá, fazia carinho, cosquinha, é muito querido esse pai, né? Ele estava ali presente, mas quando a mãe chegou e falou, ele abriu os olhos. Então, olha que forte, né? Que coisa divina. E ele reconhecendo, mãe é coisa de Deus, muito fofo. Ai, que lindo, né? Muito lindo. E, enfim, né, é fundamental, assim, né, colocar música pro neném, ele escuta, ele gosta, contar histórias e tudo mais, tem que aproveitar a gestação, né, para desde então já ir criando esse vínculo, né. Então, a Uhum. audição a partir do quinto mês, mas eu também não veria um impedimento de colocar antes ali, porque a gente sabe que o neném tá ali, né. Então, Sim, claro. indo, É legal indo fazer assim, experiências, né? Colocar certos tipos de música, assim, ou uma música específica e depois ver depois do nascimento como que ele reage àquela música, né? é, é Eu, na verdade. gestação do Bento, eu ouvi cantos gregorianos a gestação inteira. Foi muito bom, assim. E depois, no dia do nascimento dele, também na hora do nascimento, no nascimento, no fim, todo o trabalho de parto, estava sempre tocando os cantos gregorianos. E aí, quando ele nasceu, aí a gente, claro, desligou tudo e tal. E eu lembro que no segundo dia eu fui tomar banho. Foi muito Aham. forte. Aí eu disse assim, eu vou colocar aquela playlist do parto, né? Aí eu liguei, eu tava no banheiro, liguei no banheiro a playlist, assim, pra ficar ouvindo. E o Ben estava dormindo no quarto do lado do banheiro. E o Dani estava lá com ele. Aí eu senti uma emoção muito forte de eu estar ouvindo aquilo novamente, relembrando, né? Muito feliz de ele ter nascido, enfim. E eu tive assim um momento de choro assim mesmo. E aí o Aham. Ben no quarto chorou ao mesmo tempo. Eu não eu ouvi e disse assim, eu não acreditava. Eu disse, gente, que ligação! Aí o Dani veio e disse assim, amor, não sei o que aconteceu. Eu disse, eu sei. Que Eu sei, lindeza, foi muito Gabi. forte, né? Então foi uma experiência assim muito linda dessa conexão mesmo que existe entre mãe e bebê e a música também, né? Com certeza. E você escolheu, né, música boa para colocar para eles. Ah, e tem muita música clássica também, tem estudos sobre Mozart, né? Da importância e dos benefícios de Mozart para os bebês. Isso aí é só Uhum. a gente dar uma pesquisadinha bem fácil no Google que tem várias informações legais, né? Com certeza. Mas muito legal, bonito, bonito mesmo isso. É muito, muito forte o vínculo de vocês, Gabi. É muito forte, né? Quando a gente se abre a isso, né, e fica atento a isso, ele vai acontecendo. Não é fácil mesmo no começo, né? Mas aos pouquinhos a gente vai adquirindo isso e vai experimentando mesmo, né? Uhum. É verdade. Não abre, né? Aí o sexto mês, Então, indo assim para o sexto mês, é, os, o bebê já apresenta assim preferência de sabores. que bonitinho. Como, então, como que sabe isso? Através do ultrassom, porque pelo ultrassom foi visto que quando a mãe come algo doce, o bebê engole mais vezes o líquido amniótico do que se Ai, ela meu come algo amargo. Então, ele já tem preferências, né? Nessa fase já do sexto mês. No sexto mês também, os olhos começam a captar estímulos luminosos. Então, nesse sexto mês, se você aproxima uma lanterna do ventre da mãe, o bebê pode reagir, porque ele capta a diferença de luminosidade, passa através da pele, né?
Então, ali o olho dele já vai estar funcionando. Mas ainda assim, o sentido mais aguçado dele vai ser a audição, né? Embora os olhos já consigam captar a visão, a audição ainda vai ser o sentido mais aguçado do bebê. E indo ali pro 7º mês, a gente já tem um bebê que é capaz de sentir odores. Porque prematuros nascidos nessa época já são capazes de sentir odores. Então, ele também é capaz de ter esse sentido dentro do útero. Embora, né, não seja um sentido muito relevante ali para ele ali dentro, né? Então, a gente tem um bebê que é totalmente, né, completo até aí. Daí o que que falta? Falta o pulmão, né? O pulmão, ele é o último órgão a ficar pronto no bebê. É o último órgão que fica realmente necessitando de funcionamento, assim, né? Então, é o pulmão que vai dar o sinal quando esse bebê vai poder nascer, né? Ele vai começar a liberar o surfactante e quando o pulmão está pronto, que o bebê vai dar o sinal, posso nascer. Isso E por isso, quando eu li sobre isso, eu fiquei assim maravilhada, porque o bebê diz, né? Estou pronto a partir do quê? Do pulmão. Então, isso, esse é um dos malefícios de a gente antecipar o nascimento, né? com Porque é o certeza. pulmãozinho do bebê, que esse bebê, no caso, que eu contei a história da mãe, enfim, ele nasceu antes, ele não estava pronto, né? Por isso que a gente sempre diz a importância de esperar o trabalho de parto iniciar, né? Enfim, e esperar esse tempo, porque muitos bebês nascem antes e passam a ter problemas respiratórios e podem ficar ao longo da vida mesmo, né? Esses Sim, problemas. realmente. É por isso que realmente é o bebê que vai dizer o tempo que ele está pronto mesmo, né? Sem falar que o nascimento pelo parto, né? O fato do bebê passar pelo canal do parto, que faz aquela massagem no peito dele, e ele consegue expulsar todos os líquidos que estavam dentro, já facilita muito a eficiência respiratória do bebê. Então é mais um dos Uhum. benefícios do parto, né? Sim, Mas, com certeza. mas realmente essa questão respiratória da cesariana é bem, bem complicada, né? O bebê pode ficar bem prejudicado. E aí o oitavo Então, mês. oi? E daí o oitavo mês. Ui, meu Deus, botei o dedinho ali. Então, 8º e 9º mês aí já tá tudo completo, né? Já escuta, já sente cheiro, já enxerga, né? Só fica o pulmão e a gordura, na verdade, né? Porque no 8º e no 9º mês ele vai acumulando uma gordura marrom, que é uma gordura que só recém-nascido tem. Essa gordura marrom ela é responsável por manter ele aquecido, uma gordura que com a queima dela, ela produz calor. Então, essa gordura que vai manter o bebê aquecido. Então, também o 8º e 9º mês, todos os sistemas já estão prontos, né? Todos os órgãos já estão prontos, menos o pulmão, né? O pulmão ele vai amadurar até o momento do parto, ele está amadurecendo. Mas todos os outros órgãos já estão praticamente prontos. Resta ele realmente acumular essa gordura para ganhar peso e poder. Não é simplesmente assim o ganhar peso para ficar gordinho, é para ele poder se manter aquecido mesmo, poder controlar a temperatura melhor e tudo mais. E Ai, aí que bom. chegou, né, o momento do parto, né? Que pelo parto ele vai. No parto é interessante, né? Porque ocorrem muitas transformações no bebê do parto, né? A gente muitas vezes não para pensar, mas a circulação muda toda, né? Porque não tem mais, né, a circulação pelo umbigo. Então, no momento do parto, ali a circulação faz um rearranjo para o pulmão funcionar, né? Levar o sangue ali oxigenado do pulmão para os órgãos e não vem mais o sangue pelo cordão umbilical. Então, essa é um rearranjo todo no sistema circulatório que o bebê faz na hora do parto. E também os hormônios, né, que são recebidos por esse bebê ali no parto, a ocitocina. O bebê recebe essa ocitocina da mãe, que é o hormônio do amor, vai facilitar a criação de vínculo do bebê com a mãe. Né? Aquele olhar que o bebê dá nos olhos da mãe quando ele nasce, né, ele vê o mundo pelos olhos da mãe naquele momento. E aquele olhar de amor fica gravado na alma do bebê. Uhum. Isso tem Depois além de ser de espiritual, memória, né? né? Uhum. Além de ser espiritual, tem um fundamento físico. Eu vejo que assim, essa questão do amor tá gravado assim bioquimicamente nos nossos corpos, né?
Tem gente que diz que, fala assim, tá vendo? É um hormônio que faz você sentir amor. Então, o amor é uma coisa de animal, é instintivo. Eu penso que não, porque uma mãe de adoção, uma mãe adotiva não ama seus filhos também? Ama, não ama? Então, o amor, ele é espiritual. Mas eu vejo que essa questão do amor tá no hormônio também é uma assinatura que Deus colocou na gente, querendo reforçar no corpo da gente esse amor que é espiritual. Ele falou, olha, além de ser espiritual, eu vou colocar bem marcado que além de ser espiritual, vai ser físico, para deixar isso reforçado nas pessoas. E quando a gente passa por essa experiência assim do parto, a gente é um escândalo de amor, né? A gente tem aquela. É só quem passa mesmo pela experiência para saber como é, né? É muito amor que a gente sente. É quase que inacreditável, né? Aquele momento em Realmente. que. Primeiro que a gente, quando se a gente para pensar mesmo uma vida, um ser, né? Se formando dentro da gente, assim. E isso, de repente, vem, né? Nasce e tá no nosso colo, e a gente cuida. Um serzinho tão que necessita de tanto cuidado, né? Tão É verdade. indefeso mesmo, né? Então, isso é muito forte mesmo. A gente tem que olhar para isso assim com maravilhamento, assim, com essa contemplação mesmo, e meditar sobre isso, porque essa meditação nos ajuda a nos conectar, né? Uhum. E é muito forte mesmo, e é muito importante que a gente tenha essa conexão, né? Que aquele Sim. ser que está dentro da gente não seja simplesmente um ser assim, né? Tá ali. Ele é parte da gente, né? É um presente de Deus, é um dom. Pensa, existe um propósito, um projeto de Deus na vida daquela alma, daquele ser. E a gente está ali gerando, né? Como co-criadores com Deus. Então, temos que meditar isso para que essa conexão aconteça. E a gente, assim, perceber e acompanhar o desenvolvimento é algo que nos faz entender o milagre que é, Com né? certeza. Então, ter coragem disso, de encarar, né? Mesmo que muitas vezes as gestações não são planejadas por nós, né? É, e até na Mas são última live, planejados por Deus, né? São todas planejadas por Deus. exatamente, na última live a Déia falou e a gente colocou isso e depois ficou muito forte isso. Eu recebi várias mensagens por direct e assim, dizendo que precisava ouvir aquilo, né? Que eu não tenho como controlar tudo. Quem sou eu? Qual o entendimento que eu tenho da vida, né? Que poder que eu tenho, que visão de cima para controlar a minha vida e controlar o que vai ser dessa alma também, né? Então, a Uhum. partir do momento que a gente recebe uma vida, eu digo que é obrigação, sim, é uma obrigação nossa, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto família, assumir a responsabilidade que está sendo nos dada, né? E, e a gente tem que tomar muito cuidado porque existe essa conexão existe. Por mais que assim, eu não sinto essa conexão, eu não consigo me conectar, eu não consigo me comunicar com o bebê, né? A gente tem que parar e pensar, por que eu não consigo, né? O que está me impedindo? Onde está a raiz, de repente, desse impedimento? Porque muitas vezes existe algo dentro de nós que nos bloqueia, algo que a gente ouviu, algo que de repente, sei lá, mãe falou, tia falou, eu vi na televisão, eu vi não sei aonde, né? E a cultura que nós vivemos hoje, antinatalícia, é uma cultura em que a maternidade não tem mais assim uma beleza, não tem aquele valor, né? Não tem essa visão Uhum. divina, essa visão do céu da maternidade. Então, nós não estamos encharcados pela visão do céu, nós estamos encharcados pela visão do quê? Que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que ter uma casa, que a gente tem que ter um carro, tem que ter uma independência financeira, assim, né? Estar tudo muito bem, ter todos os eletrodomésticos que estão assim, né? Na moda, Uhum. enfim. E aí a gente perde o essencial, que é qual é o projeto de Deus para minha vida, para minha família, né? Como que eu vou encarar essa gestação?
Eu tenho ouvido muitas mulheres dizendo, falando da dificuldade de encarar um novo filho que está ali já, né? A gente tem Uhum. que pensar. Eu estava conversando, a gente tem vários encontros aqui em Floripa de mães, é muito gostoso, assim, os filhos se encontram, né? Temos o grupo do homeschooling, tem outros que não é homeschooling, mas enfim, a gente se encontra e isso é muito gostoso, porque é uma troca muito grande. E a gente estava falando hoje que essa coisa de não controlar é fundamental, porque a partir do momento que a gente quer controlar, a gente perde controle. Primeiro, porque a maternidade é incontrolável, né? Eu É me verdade. lembro no tempo que a gente passou por um processo do Bento dormir muito mal, assim. E aí a gente começou uma reeducação do sono dele. E aí eu queria organizar uma rotina quadrada, assim, né? Quis fazer bonitinho. Meu senhor, e assim, eu sou sanguínea, eu não sou uma pessoa mega organizada, assim, né? De horário, tudo. E aí, naquele momento em que eu quis controlar, eu fiquei muito estressada. E aí o Ben sentia tudo mesmo, né? Já estava lá com seus 9 meses. E ele absorveu todo esse estresse. E E a ficou gente pior, tem. né? É? E Quando a ficou gente não tá pior. bem, a casa, né, toda fica um clima ruim, a gente diz, né? E imagina um ser que está dentro da gente. Ele sente tudo, os hormônios do estresse a gente passa, né? Os hormônios da alegria. Então é buscar a gente assistir coisas boas, né? Ver coisas boas, ler coisas boas, ouvir coisas boas, para que o nosso bebezinho sinta isso. E É eu vi verdade. até que existem estudos, né, Bruna? Não entrei muito profundamente nisso, mas estudos que mostram que uma criança que não recebe afeto na gestação, depois ao longo da vida, na vida adulta, a vida adulta pode apresentar problemas psiquiátricos. Então, por essa rejeição, então nós somos responsáveis por essas almas, nós temos que acolher com muito amor. Nem que isso custe, que seja um esforço, né? Peça ajuda, mas acolha esse ser, porque existe uma conexão, e aí a gente que dá o caminho para ela. Que tipo de conexão que a gente vai viver, né? Com certeza. Uma conexão dolorida, uma conexão que vai deixar marcas, ou a gente vai viver uma conexão de amor, né? De carinho, de afeto, de saber que, meu Deus, gente, quantas mulheres choram, sofrem pela infertilidade, né? É Por estar verdade. esperando. Muitas, eu recebi muitas mensagens. Inclusive, vamos ter 2 lives falando sobre isso, sobre a questão de não conseguir da espera, enfim. Mas assim, quem recebeu esse dom, acolhe, né? Acolhe com muito amor, porque é precioso. Filho é o maior amor que existe, é verdade, Araci. É E a gente verdade. tem que tomar posse disso, tem que tomar posse com toda a nossa força, porque nos transforma, né, Bruna? Tudo o bebê ele sente, realmente. Como você falou dessa questão da rejeição, me veio na cabeça um caso que a coordenadora da Casa Provida contou de uma mãe que rejeitou muito a criança, assim, que chegou na casa buscando o aborto, e elas queriam, né, trazer ela para ela dar o sim à vida. E foi muito cansativo, porque para ela foi difícil, era difícil ela dar o sim à vida dela, né? Até o momento que ela ficou meio balançada em dar esse sim à vida, estava tendendo ali a ficar com o bebê. Quando ela ligou para nossa coordenadora, falou: Eu tô aqui na maternidade, eu perdi o bebê. Daí ela pergunta se você fez o aborto. Ela: Não, não fiz o aborto, eu perdi o bebê. Mesmo, sim, foi um aborto espontâneo. E, assim, essa história me deixou muito marcada porque ficou forte, assim, a questão da rejeição. Aquela criança foi tão rejeitada que ela não resistiu, né? Então, isso a gente traz um esquema ao extremo, né? Uma rejeição ao extremo que uma mãe teve pelo seu bebê, né? Mas daí a gente tem as graduações, claro. E quanto mais a gente mostra amor para essa criança e felicidade, mais esse bebê sente, né? Infelizmente, Uhum. tem coisas que fogem do nosso controle. Realmente, às vezes, a gravidez traz mudanças hormonais, emocionais, que às vezes a gente não consegue controlar. Eu, particularmente, fazendo um desabafo, né, dando um testemunho da minha última gestação, foi uma gestação um pouco difícil. Eu passei pela depressão na última gestação e no puerpério, né?
E foi difícil. A questão é que eu tinha muito medo de não dar conta, né? Eu tinha muito medo de não dar conta. E o grande problema nosso é a gente ficar antecipando a situação, né? A gente fica antecipando como que vai ser, como que vai ser, como que eu vou passar por aquilo, sendo que espera, né? Deus vai providenciar. A gente tem que saber aprender a esperar, que tudo Deus vai providenciar. Então, essa gravidez, o desenlace dela foi uma grande lição para mim, sabe? Porque eu fiquei com muito medo, não vou dar conta, não vou dar conta e tudo. Mas foi tudo colocando em oração ali, né? Mas esse sentimento ficava assim meio sem, né? Uma dificuldade de lidar com ele. Quando nasceu o Estevão, ele era um bebê tão quieto, mas tão quieto, que eu tenho a impressão que ele era um bebê que é como se ele dissesse para mim assim, não quero incomodar, sabe? Nossa. É como se ele dissesse, eu não quero incomodar, porque ele não chorava pra nada mesmo, assim. Então ficou muito em oração, assim, eu conversei com ele depois que ele nasceu e eu pedi perdão para ele Uhum, por todo esse medo que eu tive, sabe, de não dar conta, assim, tudo. E pus isso em oração e pedi perdão. uhum. E hoje ele tá aí com 7 meses, fazendo maior bagunça na casa, estamos felizes. E eu estou dando conta, sabe? Essa é a questão, eu estou dando conta. Deus providenciou, sabe? E eu olho para trás assim, para que todo aquele medo? Não precisava, sabe? Eu espero realmente que numa próxima gestação a gente tenha isso em mente, sabe? De que Deus providencia e não precisa ter esse medo do que tá por vir, né? De realmente a gente não controla tudo, mas Deus providencia. A nossa graça toda é só por Ele. E um livro que foi muito bom para o meu puerpério foi o Confissões de Santo Agostinho. E eu li aquele livro e foi o livro do meu puerpério, assim, né? Porque ele fala de tudo que ele fez de errado antes, tal, e ele tentava ser o melhor de todos e só se frustrava, né? E quando ele encontrou a Deus finalmente, né, ele percebeu, ele reconheceu que ele mesmo, ele não era capaz de nada. Assim. Dele não poderia vir coisa boa. As coisas boas que ele era capaz de fazer era porque Deus estava com ele, né? E se a gente está Uhum. com Deus, Deus dá a graça, né? Dá, dá Então essa graça. é a grande lição, assim, do meu puerpério. E que altera o vínculo com a criança, porque a gente coloca essa confiança em Deus, a gente fica mais tranquila. E a gente estando mais tranquilo, o bebê sente isso, né? Uhum. Isso é verdade. É uma coisa que isso é muito importante porque o medo de não dar conta sempre vem, né? Eu nessa segunda gestação, eu fico pensando assim, né? "Ah, meu Deus, como que eu vou dar conta? Porque o bem tá num momento super escala e sobe e desce, né? Meu Deus, como que eu vou dar conta? Mas a gente vai dar conta. E quando Vai, não der conta, a gente vai dizer, hoje eu não dei conta. não vai ter Amanhã, muita quem coisa. sabe, eu dou conta. É, superando a cada dia, né? Eu Mas anotei aqui. a gente não Pode conta com o fator, a gente quando vai ter o segundo, o terceiro, a gente não, às vezes a gente esquece do fator que tem o irmão mais velho que dá uma ajudinha. E ele dá uma ajudinha mesmo, assim, sabe? É verdade. Porque às vezes só ele estando perto do bebê, o bebê já se entretém ali com o irmão e já fica mais tranquilo, sabe? Então É é. verdade. E ainda mais o bebê, Não, o irmão já pode ir se conectando com o bebê na barriga também, vai fazendo carinho na barriga, vai conversando com o irmão, o pai também, porque o bebê vai desde o início se entrosando com o ambiente que ele tá. Então o pai conversando com o bebê já vai conhecendo a voz do pai. Mesmo as pancadinhas que os irmãos dão na barriga, né? Quem tá grávida de segunda em diante sabe das pancadas que o caçula leva dos irmãos mais velhos. Ele já vai se acostumando, já nasce um nenê bem forte, assim, que aguenta os trancos das brincadeiras dos irmãos mais velhos, né? é bem isso. Isso eu falei na outra live, mas acho que tem tudo a ver com isso. Eu vou até repetir. O Ben estava no berço, né? Eu estava aguardando ele dormir, eu estava sentada na poltrona ali, ele nem sabia que eu estava no quarto. Aí ele disse assim. Aí ele disse, não. Aí ele tava quase dormindo. Daí eu disse, ai, que bom, tá tudo escuro, né? Eu fico ali só esperando, porque aí se ele chora, eu atendo, eu coloco ele de volta. Aí eu ali bem quietinho, e é um momento que eu aproveito, né? Pra ficar fazendo carinho, conversando assim, né? Com o bebezinho e tal. E aí é um momento muito gostoso. E o Bento ali, de repente o Bento começa, mamãe, neném. Mamãe, neném. Ai, Travou, que né? lindo. Ah, não, voltou.
E assim, eu não chamo o Bento de neném, a gente já disse que ele é irmão mais velho, agora ele é menino. Então, o neném Foi realmente já tá promovido. na barriga, né? Foi promovido. Foi promovido, é. A gente não, Bento não é mais neném, agora é o neném é o da barriga. Então, para ver como isso existe essa conexão, né? Eu fico muito impressionada. Várias vezes que o Bento está no meu colo, tá assim, eu sinto o bebê mexer. Então, realmente existe essa conexão, né? E a gente tem que estar atento. E Existe. existe a Inclusive, conexão pai e bebê também, né? E a gente, às vezes, até tem mulheres que dizem, ah, mas meu marido não dá muita bola, porque é diferente para o homem. Primeiro, porque o homem não recebeu os mesmos hormônios que a gente recebeu, né? Tudo é diferente. A gente sente todas fisicamente muito mais, a gente sente o chutinho antes, né? Tem as sensações assim mais vivas. Então, para a gente ainda é um pouco mais fácil essa conexão, né? Mas, falando assim, que eu sei que tem mulheres que dizem, ah, não, mas meu marido não se conecta quando está na barriga, é só quando nasce. Alguns mesmo vão sentir essa conexão realmente quando nascer, né? é Mas na verdade. medida que a gente vai sentindo, a gente vai transmitindo e vai contando, a gente também vai cativando para que exista essa conexão. Colocar a mão do pai na barriga para que ele sinta aquele calorzinho da mão do pai. A voz do pai também é mais grave, né? É diferente da Uhum. voz da mãe. Isso tudo é muito importante. Então a gente vai tá trazendo, né, como esposa, como mulher, o pai também para essa conexão, para esse momento. Tem um momentinho dos três, ou dos quatro, ou dos cinco, não sei. Uma Para que boa exista dica é levar o pai no ultrassom, sabe? Pelo menos eu lembro que na minha primeira gravidez, o meu marido, ele, primeira vez que ele chorou mesmo foi quando ele descobriu que eu estava grávida, né? Foi quando a gente foi no ultrassom e ele viu ali mesmo, ele se mexendo, que daí ele chorou assim, ele viu, nossa, meu filho, né? É verdade, muito legal. Eu anotei também aqui para a gente falar uma coisinha rápida, e aí, se alguém tiver uma pergunta, já pode colocar. Quem está grávida, escolher um momento do dia, escolhe aquele momentinho, de repente, antes de dormir, e vai ali, né? É, e, e conversa, silencia tudo, né? Silencia celular, silencia os pensamentos, e tem um momento assim de intimidade mesmo com aquele bebê, e vai entregando, vai falando que o Papai do Céu existe, né? Que Deus está cuidando de tudo, que a família está acolhendo, querendo receber com muito amor. Tudo isso também prepara o bebezinho para o parto também, né? Que vai ficar tudo bem, a gente vai trabalhar junto. Tudo isso é muito importante. E aí, essa conexão pode começar a acontecer e intensificar. Então, escolher um momentinho. Ah, tem dias que não deu, tá, tudo bem, beleza. Não é uma coisa assim também, né? Ficou uma obrigação. Mas ser um momento gostoso. Então, vivenciar isso também, não deixar perder, colocar como uma rotina. E é legal isso se transformar numa rotina, porque, pensa, aí a gente consegue adquirir essa sensibilidade mesmo e sentir esses detalhes, né? Dos chutinhos. Eu lembro do Bento no finalzinho, mas é muito mais intenso, né? A gente sente aquelas movimentações intensas e a gente fazia brincadeira, até quando tinha as consultas com as enfermeiras aqui em casa, elas diziam assim, elas escutavam o coraçãozinho do bebê, normal, tudo no silêncio, e de repente ela dizia assim, vem pai, fala. E quando o Dani falava, o coração do bebê fazia muito mais forte. Que Foram, lindo. foram várias vezes que isso aconteceu, a gente ficava, meu Deus, assim, bem maravilhados com a experiência, né? E no momento do parto também, né? Essa conexão pode acontecer mais forte. Se a gente tranquilizar o bebê, se a gente transmitir, porque isso a gente falou já nas outras lives, mas é que a Rosi nos passa. Né? Se a mamãe tá bem, o bebê tá bem. Então, isso é muito importante, estar bem forte, assim, né? E frisar isso. E não perder essa visão, né? Uma outra coisa, só para assim, acho que isso que tu falou, Bruna, do perdão foi muito forte. Eu vi que alguém escreveu perdão, eu não consegui acompanhar ali os comentários, mas quando às vezes faz parte do processo, né, de acolhimento, a gente receber aquele novo filho com mais dificuldades, assim. Isso pode acontecer, às vezes a vida tá acontecendo tanta coisa na vida que a gente pensa, oh, agora, né? Mas
Se isso aconteceu, aconteceu, enfim, né? Mas esse passo que tu falou, né? De pedir perdão, de conversar com a criança entende, ela sente tudo aquilo que a gente transmite. Então, se a gente transmite coisas boas, ela sente, mas se a gente pede um perdão, ela também sente. Então, isso é muito importante, né? O Com diálogo certeza. com esse bebê e transmitir isso também, para que esses fatos, às vezes, não tão legais, assim, vamos colocar assim, né? De uma aceitação não perfeita ou uma rejeição, que elas não permaneçam ao longo da vida, né? Mas a gente peça um Uhum. perdão, faça uma oração com aquele bebê, isso mesmo na barriga, depois que nascer aí, como mãe, como pais, vocês decidem, né, como fazer. Tem uma perguntinha aqui, eu vou colocar, para a gente também já ir para o sorteio do livro e não nos alongarmos mais. Espera aí. Ó, o que uma situação de muito estresse, raiva pode fazer para a gestação? Como explicar ao bebê que não é com ele? Ai, que pergunta legal, Ana. Muito bom, muito bom. Quer responder, Bruna? Depois eu posso complementar? Ah, essa pergunta é um pouco delicada, assim, né? O bebê sente, ele sente o estresse, né? A primeira coisa é tentar se acalmar, né? Tentar colocar tudo em oração e para resolver isso realmente e conversar com o filho, falar que ama o filho, falar que ele é um presente e tudo mais. Então é essa questão. A mãe, para o bebê estar bem, a mãe tem que estar bem, como a Gabi falou. Então, buscar realmente se acalmar, resolver os conflitos. E assim, na gravidez, eu sei que é fácil falar, né? Porque na gravidez a gente fica com os hormônios assim, né? E tudo parece pior do que é, né? Mesmo uma situação ruim, já é ruim, ela vai parecer pior ainda. Então, a gente ter essa consciência e colocar sempre oração, entregar para Deus, que é Deus que dá a graça para a gente resolver tudo isso. E, além disso, realmente conversar com o bebê, mostrar amor por ele, que ele sente. E como explicar? Ela perguntou, né? Explicando mesmo, como tu falaria com alguém assim: ah, olha, filho, já tem um nomezinho, né? Já sabe? Ó, a mamãe tá muito estressada, aconteceram coisas muito chatas, mas não é contigo, tá? Contigo tá tudo bem. Assim mesmo. Porque na medida que a gente fala também, a gente também transmite isso, né? São sentimentos, o amor ele é transmitido de forma invisível, que a gente não vê. Então é dessa forma mesmo, é bem simples. A gente complica, né, a vida. Mas é simples, ó. Não é contigo, tá tudo bem, mas a mamãe tá a flor da pele. São os hormônios, porque tem que pagar conta, sabe? É desse jeitinho assim mesmo. Ó, a Thay P. Falcão falou que tá assistindo ela e o esposo. Ai, que amor, que fofo. Pensa esse bebezinho tá muito feliz de ver papai e mamãe se preparando, né? Com tanto amor. É isso mesmo. Que coisa boa. Então, gente, a gente não tem mais perguntinhas. Eu acho que a gente pode colocar a ideia do sorteio do livro, né, Bruna? A Bruna é mais Isso. organizada que eu, então ela vai explicar, porque eu acho que eu ia fazer uma confusão para explicar isso. Eu sou melancólica, eu sou a rainha da organização. Ai, é muito bom. Um sanguíneo precisa de melancólico. Precisa para sobreviver. Ainda bem que meu esposo é melancólico. Eu vejo. Ah, essa esposa. Aqui, ao contrário, eu sou melancólica e o meu marido é sanguíneo. Ai, é a junção perfeita. Eu dou ordem pra ele, ele me dá alegria. É uma boa troca, né? É muito Bom, bom. então, a gente, meninas, as que estão acompanhando a gente teve essa ideia de sortear um livro. Qual que é o livro, gente? É esse Nossa. aqui, ó. O Secreto Florescer da Vida. Esse livro foi um livro que eu escrevi com o apoio da Casa Pro Vida Mãe Imaculada, aqui de Curitiba, tá? Ai, Então, esse é um livro que está sendo vendido pela casa, pela editora que está em união com a Casa Provida. E ele fala basicamente do que a gente falou aqui, tá? Ele fala do desenvolvimento do bebê mês a mês, tá? Deixa eu mostrar aqui como ele é por dentro, ó. Esse daqui é o sexto mês, e né? esses desenhos, Bruna? Ai, fui eu que fiz, eu gosto de desenhar. Ai, meu Deus, que fofa! Olha lá, quarto mês. Então, ele traz aqui o mês e traz o que está acontecendo com o bebê na gestação, traz um pouco do que eu compartilhei com vocês, traz mais informações, tem as referências dos estudos, tá? Tá. E Ô, Bruno, olha nós só, tem podemos. 15 minutos restantes só.
A live Tá. vai terminar. Então a gente vai escrever como vai acontecer o sorteio nos stories ou no feed. A gente faz